Takumi é um perdedor chato e medíocre que não vale nada em sua classe, mas por alguma razão, todas as garotas ao seu redor estão caidinhas por ele, e todas brigam para ver quem consegue mais a atenção deste perdedor. Uma garota irritantemente tenta acordar Takumi, e depois ela sai de casa apressadamente, anunciando que vai sair primeiro e não vai esperá-lo. Takumi desce as escadas bocejando, explicando interiormente que a garota Serizawa Fumino é uma mentirosa que sempre diz o contrário do que realmente sente. Ele se veste com expectativa e sai de casa para ver que Fumino está de fato esperando por ele. Enquanto começam a caminhar, ela insiste que quase evitou um caminhão vindo na direção dela e acabou vindo pelo caminho errado, então apenas voltou. Um garoto confronta Fumino e começa a dizer coisas estranhas para ela, então ela lhe dá um soco no rosto. Takumi comenta que esse é Kikuchi Ieyasu, que também está em péssimos termos com Fumino. Outro mau amigo, Kuya Daigeru, se aproxima deles e eles vão juntos para a escola. No caminho, Kikuchi começa a provocar Fumino novamente, mas quando ela, irritada, soca um poste perto deles, ele rapidamente muda de assunto e se pergunta para qual ilha a irmã de Takumi, Suzuki Otomi, foi desta vez. Takumi explica internamente que Otomi fugirá para uma ilha, para o mar ou até mesmo para o espaço sempre que encontrar alguém necessitado, e Kikuchi a chama de mestre porque ela o salvou de uma maneira muito chamativa quando ele estava prestes a ser espancado por alguns delinquentes. Aposto que ele se sentiu bem masculino depois disso. Fumino nota algo em uma lata de lixo, e de repente para, então Takumi a lembra que vão se atrasar e ela irritadamente diz que sabe. Mais tarde, Takumi explica que a escola privada Yumenosha é dividida em divisões de ensino médio e ensino secundário. Ele e Fumino fazem parte da divisão do ensino secundário graças ao superintendente da academia, Yumenosha, que é um guru. Uma garota de repente invade e Takumi comenta que esta é Chise, a neta do superintendente, uma princesa que trata a escola como se fosse seu próprio parque de diversões particular. Os alunos se perguntam por que ela está usando um maiô, então suas criadas começam a vesti-la, enquanto ela ordena que Takumi se vista como Grand Braver. Ela diz que Fumino pode interpretar Sayaka e ordena que eles venham à sua casa depois da escola para que possam fazer seus vestidos. No entanto, Fumino joga uma revista em seu rosto e questiona se ela realmente acha que ser neta do superintendente lhe dá o direito de controlar todo o corpo decente. Ela declara que alguém como Chise é uma vergonha para toda a comunidade e que definitivamente não vai obedecer uma rica mimada como o resto dos garotos. Mais tarde, depois da escola, enquanto Chise está indo para casa, ela pergunta a uma empregada, Satou Suzuki, se ela tem uma aparência infantil, então confirmam que sim, e elogiam sua aparência. Chise concorda e se pergunta o que farão em relação a Fumino, já que podem fazer Takumi ser Kaiser. Enquanto Fumino está correndo para casa, um garoto desesperadamente pede sua ajuda. Então ela pergunta se um homem está seguindo ele e se esconde atrás de uma parede com ele, enquanto uma sombra se aproxima lentamente deles. Enquanto isso, Takumi e Kuya começam a fazer um bolo, e ele murmura que tanto Fumino quanto Kikuchi já foram embora. Na rua, Kikuchi avança rapidamente, mas Fumino o chuta para longe. Eles voltam para a escola, onde um menino diz a Takumi que um gato enorme pegou seu bolo e disse que ela era tão grande quanto Fumino. Kikuchi diz que isso é obviamente uma mentira, já que nenhum gato é tão grande, mas ele insiste que um gato grande pegou a bolsa. Chise mostra uma menina para dentro de sua casa e tira algumas roupas do seu armário para ela. Fumino pergunta a Kikuchi por que ele não acredita no garoto, então ele a lembra que esse garoto era um grande mentiroso no jardim de infância. No entanto, ela ordena zangada que todos se calem e declara que vão procurar esse gato, então Kikuchi faz uma aposta com ela. Mais tarde, enquanto Takumi está fazendo o bolo, Kikuchi diz a Takumi que não consegue acreditar que ele ficou com uma garota tridimensional como Fumino por tanto tempo, então ele diz que ela tem alguns pontos positivos e vê que não há mais ovos. Enquanto isso, Chise fica chocada ao ver que a garota que ela trouxe para casa de repente saiu. Quando Kikuchi vai irritado comprar ovos, ele de repente vê a sombra de um gato enorme na frente dele. Enquanto Fumino tenta encontrar o gato, o menino sugere que eles deveriam simplesmente voltar, mas ela o lembra que os meninos vão pensar que ele pegou o bolo se eles não encontrarem o gato. Enquanto Chise espia Takumi fazendo o bolo, as empregadas discutem que Chise na verdade quer se tornar amiga de Takumi e Fumino, mas ela não pode fazer isso a menos que surja uma boa oportunidade. Kuya e Takumi sentam-se para tomar chá enquanto ele comenta que esta é a confeitaria deles, Stray Cats. A dona e chefe de confeitaria é sua irmã, Otomi, mas os bolos não são muito bons, já que sua irmã não sabe muito de culinária e os únicos funcionários são ele e outro meio período, mas ainda são estudantes de colégio. Ele murmura que Kikuchi está demorando com os ovos aqui, quando Chise de repente entra. As criadas dela revelam que ela estava esperando uma oportunidade para sair e oferecer ajuda. Chise rapidamente as manda calar a boca e diz que parece que não tem outra escolha. As criadas rapidamente tiram uma galinha e fazem-na botar um ovo, mas um pintinho sai dele, então Takumi decide ir comprar alguns ovos em vez de depender dessa palhaçada. Como Fumino está deitada na parada de ônibus, ela de repente nota uma garota saindo do ônibus e corre atrás dela. Chise corre atrás de Takumi e revela que o gato que ela encontrou anteriormente fugiu e que a irmã dele gosta de pegar animais de rua, por isso ela veio até ele. Takumi pede desculpas pelo que Fumino disse a ela antes e diz para não se preocupar, pois amanhã ela terá esquecido.
De repente, eles ouvem uma agitação quando Fumino passa correndo por eles e persegue um gato. Cheese também persegue o gato e diz a Takumi que precisa que ela faça cosplay como Sayaka no lugar de Fumino. Kikuchi corre atrás do gato também, enquanto Takumi vê Kuya parado com um menino que está chorando. Eles descobrem que ele realmente estava mentindo, e ele revela que comeu o bolo porque estava com fome, mas acrescenta que um gato grande realmente apareceu. Enquanto isso, o gato escapa dos outros, então Cheese diz a Fumino que elas deveriam desistir neste ponto, já que ela pediu a Satou Suzuki para procurá-la também. Mas Fumino sobe em um poste e aposta que todos eles não têm ideia de como as crianças se sentem quando ninguém acredita nelas. Ao ouvir isso, o garoto foge envergonhado. Percebendo que ele estava mentindo, Fumino desce lentamente e se lembra do que Takumi lhe disse quando eram jovens. Depois disso, eles terminam o bolo e o enviam para sua cliente, Minami Kogane, na madrugada do dia seguinte ao que deveria ter sido enviado. Mais tarde, quando Takumi está prestes a ir para casa e dormir, o menino de antes corre até Fumino, entrega-lhe uma bolsa e, embaraçado, sai correndo. O pai dele se curva para pedir desculpas e ambos vão embora. Então Fumino abre lentamente a sacola de compras. Fumino vê um bilhete de desculpas do menino, além de um bolo, e desvia o olhar corando quando Takumi a provoca. Otomi de repente volta para casa e diz a Takumi que tem uma lembrancinha para ele. Ele espera que seja apenas um gato vadio, mas ela declara que não é um gato comum e revela que é o que Fumino estava procurando. Takumi acorda, faz alguns bolos e sai para a escola. No caminho, ele encontra Fumino que irritantemente diz que acabou de pisar em um chiclete e estava tentando tirá-lo. Takumi percebe que ela parece querer dizer algo e pergunta o que deveriam fazer com a garota que Otomi trouxe, mas Kikuchi e Kuya os alcançam e começam a falar com Takumi. Na aula, Fumino pergunta a Takumi o que ele estava dizendo antes, já que ela se sentirá mal se não souber toda a história, então ele está prestes a explicar, mas um súbito vento levanta a saia dela. Takumi diz a Kikuchi e a Fumino que o nome da garota que Otomi trouxe ontem é Kiria Nozomi, então ela pergunta se ela é órfã, mas ele admite que não sabe. Eles vão à confeitaria depois da escola e veem que Otomi não a abriu desde que a fecharam ontem. Takumi decide fazer um pouco de chá e abre uma sala para encontrar Nozomi, mas ele, Kikuchi e Kuya ficam espantados ao ver que ela não está vestindo nada. Fumino corre apressadamente em direção a eles e ordena que não olhem. Mais tarde, Otomi chega para ver os garotos, que parecem machucados. Todos se sentam e Nozomi diz que na verdade não está envergonhada por estar nua. Então Fumino declara que ela ainda assim não deveria andar nua, já que eles ficam envergonhados por ela. Kikuchi faz algumas perguntas a Nozomi, mas ela não responde e continua a encará-lo. Então ele se pergunta se ela está tentando flertar com ele e a avisa que ele gosta de garotas mais velhas. No entanto, Kuya diz que ele deveria apenas parar e Otomi reconhece que algumas pessoas têm limites que não querem que sejam ultrapassados. Nozomi diz sem rodeios que vai embora se for um incômodo, mas Fumino agarra sua mão e diz que vagar por aí tão tarde é problemático. Essa tsundere está me irritando. Otomi a convence calorosamente a ficar e diz aos outros que todos têm segredos que não querem revelar a pessoas que acabaram de conhecer. Takumi acorda ao amanhecer e vê que Kikuchi e Taiyu estão esperando por ele na frente da casa, então ele desce rapidamente, certificando-se de evitar Nozomi. Fumino chega também, insistindo que apenas ficou preocupada quando viu um estranho perto da loja. Eles se preparam para começar a fazer bolos, e Kikuchi percebe que Fumino mudou do seu jeito tsundere habitual, antes que Otomi e Nozomi também cheguem. Nozomi diz que também quer tentar e pergunta a Takumi o que ela deve fazer, então ele diz que eles podem fazer suspiros juntos, e ela concorda. Takumi fica surpreso com o quão bem ela está indo, e decide fazer outra coisa enquanto ela bate o merengue. Quando terminam de fazer o bolo esponja, Otomi se prepara para cobrir o bolo com glacê, então Takumi, preocupado, pergunta se ela ficará bem, mas ela diz que ficará. Assim que começa a cobrir o bolo, ela rapidamente erra e pede para Nozomi tentar, já que o espírito é o que importa. Todos ficam impressionados com quão boa ela é, e Otomi diz feliz que ela pode ser a salvadora da loja. Otomi diz que farão de Nozomi a sua patissière, e Takumi fica aliviado ao ver Nozomi sorrir. Mais tarde, a professora apresenta uma nova aluna e todos ficam surpresos ao ver que é a Nozomi. Cheese entra na sala se gabando e diz a Nozomi que agora ela é sua subordinada, já que foi ela quem aprovou sua transferência. Nozomi concorda e dá um tapinha em Cheese, após o qual ela desmaia de prazer. Ao ver isso, os outros alunos questionam se ela é a portadora da mão divina e aplaudem alegremente. Viram, pessoal? A escola não é tão ruim. Durante o almoço, Takumi conta a Kuya e Kikuchi que Nozomi consertou a televisão quebrada deles e tem aperfeiçoado diferentes tipos de bolos. Ele admite que não sabe como se aproximar dela, então Kikuchi começa a provocá-lo. Quando Takumi cora, Fumino quebra os pauzinhos com raiva, então ele apenas murmura que não está ansioso por isso. Mais tarde, Cheese chama Takumi e os outros e diz que decidiu formar um grupo com eles. Kuya pergunta qual é o propósito desse grupo, então ela murmura que ainda não decidiu e que é isso que eles vão planejar hoje. Ela ordena que eles pensem em algumas ideias, mas todos saem e Takumi diz que eles têm que ir ajudar na loja. Quando chegam à loja, todos estão encharcados pela chuva e Takumi vê um bilhete de Otomi dizendo que ela foi para a Europa do Norte, pois algum problema está surgindo por lá. Fumino pergunta irritada se Nozomi e Takumi vão morar juntos até então, e ele admite para si mesmo que é verdade.
Vendo a forte chuva lá fora, Takumi decide fechar a loja por hoje e vai com Fumino para deixá-la em sua casa. Takumi volta para casa e vê que Nozomi limpou, então eles se sentam para comer. Eles vão dormir, mas Takumi é acordado no meio da noite por uma ligação. Ele vê que é de Fumino, que irritada diz para ele abrir a porta da loja, e ele fica surpreso ao ver que ela está aqui. Takumi não consegue adormecer e vai para a sala onde vê que Nozomi está assistindo à previsão do tempo. Enquanto isso, Fumino irritadamente se levanta e troca o pijama. Enquanto eles estão assistindo ao noticiário, Nozomi pergunta a Takumi se ele e Fumino se dão bem, então ele admite que são inseparáveis há muito tempo. Ele diz a ela que o segredo de Fumino é que, se ela está dizendo algo sério, é uma completa mentira, mas também é um pouco difícil de saber, embora ele consiga perceber, já que é amigo dela há muito tempo. Nozomi diz que é bom conhecer alguém assim e revela que nunca teve amigos e não sabe nada sobre de onde vem ou quem são seus pais. Ela admite que viver sozinha é difícil e que este é um lugar maravilhoso, então Takumi está prestes a dizer algo, mas de repente ele ouve o telefone tocar. Ele fica surpreso ao descobrir que é Fumino, e abre a porta para vê-la do lado de fora, então ela murmura que esqueceu algo. Ela pega um grampo de cabelo e diz que voltou para pegá-lo porque é importante. Então Takumi se oferece para emprestar as roupas de Otomi já que ela está ensopada. Ela diz que está bem, mas ele murmura que ela vai pegar um resfriado rapidamente. Então ela concorda. Fumino vai tomar banho e Takumi senta-se para assistir às notícias. Mas a energia cai de repente. Fumino sai correndo do banheiro e diz a Takumi para verificar o disjuntor rapidamente, mas ele apressadamente diz para ela voltar para dentro. Percebendo que está nua, ela irritada joga algo no rosto dele e ele desmaia porque já adquiriu um poder proibido e não precisa de mais nada na vida. Mais tarde, Takumi diz a Fumino para ficar aqui esta noite, então ela está prestes a recusar, mas diz que só vai ficar aqui até a falta de energia acabar. Takumi pega o rádio e descobre que não há notícias de que a energia vai voltar até que o tufão tenha se acalmado completamente. Ele decide desligar o rádio e a lanterna, já que precisam economizar energia. Takumi decide contar uma história de fantasmas, mas Fumino o afasta com um soco e pergunta zangada o que ele espera conseguir, tornando a situação ainda mais assustadora do que já é. Eles apenas ficam sentados por um tempo antes de Fumino adormecer. Takumi pergunta se deve pegar um futon para ela, mas ela recusa e diz que vai ficar ali, então ele vai para o quarto. No entanto, Fumino o impede e monta 3 futons na sala para eles dormirem juntos. Enquanto se deitam, Fumino pergunta preocupada o que acontece se uma casa for atingida pelo vento. Então Nozomi diz que a eletricidade corre pelas paredes e vai para o chão, mas a casa pode pegar fogo às vezes. Tanto Fumino quanto Nozomi seguram a mão de Takumi, então ele adormece lentamente também. Na manhã seguinte, Takumi apressadamente acorda Fumino e diz que Nozomi foi embora e todas as suas coisas desapareceram. Eles rapidamente se vestem e correm para fora enquanto um bilhete de Nozomi está na sala de estar, no qual ela afirma que um dia devolverá as roupas. Os outros também correm para encontrá-la, e Takumi diz a Fumino que Nozomi se abriu para ele na noite anterior. Enquanto continuam procurando por ela, Fumino percebe que é culpa dela que ela foi embora. Algum tempo depois, Takumi insiste que eles deveriam continuar procurando Nozomi, mas de repente recebe uma ligação de Kikuchi informando que alguém que se parece com Nozomi foi avistado em algum lugar perto deles. Quando Fumino não quer ir com ele, Takumi declara irritado que não é hora de falar bobagem, mas ela murmura que Nozomi pode fugir de novo se ela for com ele. Ela admite com lágrimas que Nozomi foi embora por causa dela e revela que disse a Nozomi que queria sair. No entanto, Takumi diz que não é isso, e pergunta por que ela iria embora por causa dela. Então Fumino declara que Nozomi percebeu que a ama. No entanto, Takumi de repente recebe uma mensagem informando que os outros encontraram Nozomi, e corre para o local. Enquanto Nozomi está sentada sozinha, ela percebe um gato de rua e comenta que a casa de Takumi era realmente um lugar incrivelmente agradável. Takumi chega para levá-la de volta, mas Nozomi murmura que não pode voltar porque será um incômodo. Takumi revela que também foi abandonado e viveu em um orfanato até os 6 anos. Mas tudo desmoronou quando faliu. Então ele foi a primeira pessoa adotada por Otomi, e Nozomi foi a segunda. Ele acrescenta que nem tinha um nome quando foi abandonado com um tapete de tatame, então colocaram esse nome nele. Mas soava estranho, por isso seu nome foi mudado para Takumi. Sim, teria sido meio estranho se o humano fosse chamado de tapete. Fumino revela lentamente que também era órfã. Takumi diz que ele e Fumino foram os únicos que ficaram quando o orfanato fechou, e mesmo sendo crianças, eles sabiam que sua existência não passava de um problema. Depois disso, ele saiu e queria viver sozinho em algum lugar, mas Otomi o levou, e mesmo sabendo como ele era, ela o levou para sua casa em vez do orfanato. Otomi deu-lhe muito bolo e levou-o de volta ao orfanato para adotá-lo oficialmente. Ele avisa Nozomi que a arrastará de volta à força se ela não for com ele. E Fumino acrescenta que Otomi vai pensar que a expulsaram quando ela voltar. Nozomi percebe que será um incômodo, não importa o que faça. Takumi diz que sabe como ela se sente, mas que ela pode causar o quanto de problemas quiser, e eles também vão fazer isso. Então ela deve voltar para casa com eles, porque mesmo sendo incompetentes, são família. Os outros chegam e veem que Nozomi está aqui, e Chitose diz para ela não partir, agora ela é sua subordinada.
Ela manda Nozomi ir para sua casa ou para a cobertura da escola na próxima vez que fugir, então ela concorda. Enquanto Fumino e Chise estão sentadas em um banho quente, Chise lembra que este lugar é uma fonte termal super luxuosa, que apenas VIPs de alto escalão podem usar, então ela deveria estar, grata por uma plebeia como ela ser permitida aqui. Enquanto os garotos estão do outro lado, Kikuchi tenta ouvir as garotas e murmura que parece que a ação começou. Kuya e Takumi dizem-lhe para parar de espiar, mas ele declara que não espiar nessa situação seria um insulto às garotas, então este é o dever deles. Kuya diz-lhe que o banho das garotas está do outro lado, mas Kikuchi acidentalmente pisa na pedra errada e todo o banho deles explode. Enquanto ele está voando, Takumi explica que tudo isso começou quando Chise os chamou para ela. Enquanto estavam na cobertura, Kikuchi disse que embora Chise fosse uma princesa rica, ela não é feminina e tem uma boca suja, então ele não consegue vê-la como uma princesa de jeito nenhum. Ao ouvir isso, Chise os empurrou para um helicóptero e foram levados para a luxuosa pousada de fontes termais no topo de uma montanha. Atualmente, eles caem em uma floresta e Kuya diz que devem voltar para a pousada a menos que queiram pegar um resfriado. Enquanto Takumi e seus amigos caminham pela floresta, alguém os observa através de binóculos e depois espreita as garotas trocando de roupa. Chise diz a Fumino que tem pensado muito sobre o que podem fazer para tornar o clube famoso e diz que precisam criar sites para atrair um público. Na floresta, Takumi se separa de Kikuchi e Kuya, então eles decidem voltar para a pousada e formar um grupo de busca por ele. Sozinho, Takumi percebe que estará morto em breve se continuar assim. Enquanto as meninas estão comendo, Fumino diz que não consegue ver ninguém além dos funcionários ao seu redor, então Chise revela que este lugar não é apenas para uso de VIPs, também é apenas com reserva. Ela descobre que a filha da família Chikumane, Chikumane Carro, também está aqui. Enquanto isso, na floresta, alguém encontra Takumi inconsciente. As garotas encontram uma mesa de ping-pong, então Fumino e Chise se envolvem em uma disputa épica na qual Fumino finalmente perde. Takumi acorda e vê que está dormindo no colo de alguém e rapidamente se levanta, mas a garota se apresenta educadamente como Chikumane Carro, e diz que o trouxe para cá porque o viu deitado inconsciente no fundo do penhasco. Então é uma sorte que as folhas caídas agiram em seu favor. Takumi agradece nervosamente a ela por ajudá-lo antes que Carro murmure que, mesmo em frente a uma fogueira, ainda sente frio em suas roupas molhadas. Takumi sugere que ela também pode secá-las, mas de repente se detém. No entanto, ela concorda e tira suas roupas. Eles observam que ainda está frio, e Takumi preocupa-se, perguntando-se o que deve fazer. Na floresta, Kikuchi e Taiyu cozinham alguns peixes, já que se perderam. Kuya e Carro dizem simultaneamente a Kikuchi e Takumi que a única coisa que podem fazer nesses momentos é se aquecerem com a pele nua um do outro. Kikuchi observa chocado enquanto Kuya lentamente o abraça e declara que vai protegê-lo. As coisas estão ficando muito esquisitas por aqui. Enquanto isso, Takumi recusa apressadamente, então Carro diz que eles poderiam apenas usar as costas. Enquanto estão sentados em silêncio, Carro pergunta sobre seus amigos, e ele revela que tem uma amiga de infância que é uma garota lobo. Enquanto isso, as meninas sobem lentamente uma montanha e Fumino pergunta irritada por que elas têm que fazer isso, só para ir de uma fonte termal a outra. Chise quase cai, mas é salva pelo cinto do seu roupão, e uma de suas criadas a informa de algo. As meninas finalmente chegam ao topo da montanha e entram na fonte termal, mas percebem que não viram Takumi e os outros meninos. Carro veste suas roupas e vê que a chuva parou. Takumi se pergunta para onde deve ir para chegar ao resort, então ela pega na mão dele e começa a guiá-lo enquanto Kuya faz o mesmo com Kikuchi. Os três rapazes chegam à fonte termal das meninas ao mesmo tempo, e Takumi rapidamente tenta explicar, mas Carro desapareceu misteriosamente, então Fumino soca furiosamente para longe. Enquanto todos estão voltando para casa, Takumi diz a Chise que encontrou Carro na montanha, mas ela desapareceu de repente. Mas Chise diz que está tudo bem, já que as montanhas pertencem à família Chikumane, e são praticamente um parque para ela. Takumi se pergunta por que ela dormiu na cabana com ele se seus guardas estavam lá para protegê-la. Ouvindo isso, Fumino começa a espancá-lo furiosamente. Chise pensa sobre como sua empregada informou que seus pais não poderão ir ao resort, e ela anuncia que quando voltarem, eles vão decidir o que o clube deles vai fazer. Eles começam a discutir enquanto Chise observa seu avião partir com um pequeno exército de guardas atrás dela. Enquanto o grupo está atendendo os clientes na loja, Kikuchi e Kuya veem que o comércio está indo muito bem. Então Takumi acredita que provavelmente é por causa de Nozomi, já que seus hóspedes estão aumentando lentamente graças ao boca a boca. Kuya acredita que está esquecendo algo, mas não consegue lembrar o que é. Enquanto isso, Chise grita furiosamente que eles estão atrasados para a reunião do clube. No dia seguinte, Chise pergunta a todos por que não foram à reunião, admitindo que na verdade não a anunciou para eles. Takumi diz que isso é irracional. Kuya se desculpa, e Fumino diz que não teria ido, mesmo se soubesse. Chise sugere alguns dias em que podem se encontrar, mas eles continuam dizendo que estão ocupados, então ela questiona se realmente tem intenção de se juntar a este clube. Frustrada, ela decide apenas prosseguir com a reunião de hoje e pergunta se já pensaram em um bom nome.
Fumino pergunta se ela pensou em um nome, então ela decide seguir em frente. Ela propõe que o nomeiem de Clube Otaku, já que a geração mais jovem é toda sobre anime, mangá e jogos. Nenhum deles é habilidoso em qualquer uma dessas coisas. Então Fumino decide simplesmente ir embora e leva Takumi com ela, e os outros lentamente vão saindo também. Chise bate tristemente em sua boneca e a abraça, lembrando-se do que sua empregada disse sobre seus pais não virem para o resort. Enquanto ela está saindo da escola lentamente, Kaho inesperadamente sai de um carro e a cumprimenta. Enquanto estão no carro, Kaho diz que ouviu falar que a loja do Takumi carece de uma gestão adequada e de fundos, o que deve ser doloroso para ele, já que tem que desperdiçar sua única vida escolar ajudando na loja. Chise murmura que foi por isso que ela criou este clube, para que todos pudessem se divertir, mas não está dando certo porque todos dizem que estão ocupados. Kaho diz que todos estão ocupados por causa do déficit das finanças da loja, e murmura sorrindo que a solução é simples nesse caso. No domingo, Takumi vê que eles não estão recebendo nenhum cliente hoje, então Nozomi diz tristemente que pode ser porque sua culinária está piorando, mas ele rapidamente diz que a cidade inteira pode ter ido viajar. Kikuchi e Kuya entram apressadamente na loja e exclamam que é horrível. Takumi fica chocado ao ver que Chise abriu sua própria confeitaria ocidental bem em frente ao Stray Cats, então ele questiona por que ela faria isso. Chise revela com orgulho que contrataram um patissier de renome mundial através de um concurso, e que o exterior e o interior foram feitos por um designer famoso, então não importa como se veja, a loja dela é claramente melhor do que a dele. Kikuchi diz com raiva que Stray Cats vai morrer se ela fizer isso, então ela diz que os contratará se fechar e lhes dará um pagamento e benefícios muito melhores, porque, é claro, você pode subornar seus amigos com dinheiro. Ela então concorda em incluir alguns benefícios extras além disso, mas Takumi recusa, e todos voltam para a loja deles. Mais tarde, Takumi se pergunta preocupado o que deve fazer, então Fumino tenta animá-los, mas ele comenta que bom ânimo não vai mudar a situação da loja deles. A renda da loja continua caindo, a ponto de não poderem se dar ao luxo de deixá-la cair ainda mais. Um homem entra na loja e pergunta se Otomi está aqui, explicando que ele é do clube de jovens, e eles acharam que seria bom se ela participasse do próximo festival de trajes de banho. Ao ouvir isso, Kikuchi e Kuya de repente têm uma ideia. Chise se lembra do primeiro dia de aula, quando todos os alunos estavam fofocando sobre ela. Ela acidentalmente tropeçou, e chorando estava prestes a se levantar, quando Takumi lhe ofereceu a mão e a ajudou a se levantar antes de sair com Fumino e Kikuchi. Atualmente, Kaho assegura a Chise que Takumi e os outros só vão demorar um pouco mais para se adaptar. Enquanto isso, Otomi volta para a escola e fica sabendo da situação. Kikuchi e Kuya perguntam se ela pode entrar na competição de maiôs, já que isso ajudará a tornar a loja mais popular, e acreditam que definitivamente terá um grande impacto. Ela concorda animadamente e declara que vai ajudar pelo bem da loja. Ela revela seu maiô, mas percebem que ela não poderá participar, pois não conseguem encontrar um maiô que sirva para o tamanho dela. Então Takumi pergunta a Nozomi se é possível que ela entre na competição pela loja, já que Fumino não concorda. Fumino, irritada, pergunta por que ele está automaticamente a deixando de fora e concorda em participar também. Chise descobre o que as garotas estão planejando e diz que há apenas uma maneira de vencê-las. Ao ouvir isso, Kaho automaticamente assume que ela também vai entrar e grita que vai encontrar um maiô do seu tamanho. O festival começa, e Otomi distribui folhetos da loja deles. Enquanto isso, no vestiário, Fumino, que está vestida com seu maiô, pergunta a Chise por que ela está lá, então ela diz que vai vencer essa competição como representante da sua loja. Fumino pergunta a Chise se ela enlouqueceu e questiona por que ela está tão determinada a acabar com a loja delas, então Chise declara que são elas que não entendem sua situação. Ela explode dizendo que só quer sair com elas e quer que os Stray Cats desapareçam para que todas possam ter mais tempo livre, e revela que até Kaho concordou com o plano delas. Takumi e os outros ouvem tudo antes de Chise sair furiosa da sala. Takumi confronta Kaho e pede para ela impedir que Chise tome decisões ruins. Ele insiste que a loja é o lar deles e que há muitas memórias naquela casa, então Chise e Kaho também são bem-vindas lá a qualquer momento. Chocado, Takumi percebe por que Chise preparou aquele clube para eles e pede a Kaho para impedi-la de tomar as decisões erradas. No entanto, Kaho pergunta se ele acha que entende Chise melhor do que ela, alguém que está no mesmo nível social que Chise, então Takumi confirma que sim, porque ele e Chise são amigos. Kaho entende e concorda em não ajudar Chise a partir de agora, mas acrescenta que nunca foi sua intenção intimidá-los. Então Takumi sorri e a observa sair. Ouvindo tudo isso, Chise começa a chorar, então Kuya e Kikuchi oferecem-lhe um lenço e juram que não ouviram nada. Chise retorna ao vestiário e apressadamente procura por seu maiô para que possa representar os Stray Cats na competição de maiôs. E mais tarde, Nozomi, Chise e Fumino posam para os Stray Cats na competição, e a popularidade dos Stray Cats quadruplica. Mais tarde, Chise anuncia que o nome do grupo será a Sociedade de Apreciação Stray Cats. Chise anuncia que a Sociedade de Apreciação Stray Cats vai organizar, primeiramente, uma excursão gourmet por toda canto todos os fins de semana, e eles vão realizar torneios de ping-pong em resorts completamente reservados. Enquanto ela detalha todos os seus planos extravagantes, percebe que os rostos de todos parecem estar abatidos, e pergunta o que aconteceu.
Fumino diz que executar esse plano é impossível, e os outros explicam por que não poderão participar dessas viagens, então ela pergunta em que tipo de atividades eles querem participar. Enquanto estão fazendo brainstorming, Otone sugere que podem sair e pedir opiniões se não conseguirem resolver sozinhos. Chise concorda, então eles colocam um pequeno quadro na escola informando que estão aceitando sugestões para suas atividades mundiais e pedindo às pessoas que deixem suas sugestões em uma caixa na entrada. No entanto, eles recebem apenas uma sugestão de um estudante anônimo do 2º ano, que pergunta o que é a Sociedade de Apreciação dos Gatos de Rua. Como ninguém os conhece, Nozomi sugere que eles podem informar a todos, e Chise concorda. Então Kuya sugere que poderiam colocar um cartaz no quadro de avisos. Quando Kikuchi pergunta sobre o tamanho, ela assume que ele está zombando dela e o esmaga na mesa, mas ele diz, irritantemente, que estava falando sobre o cartaz. Os outros dão algumas sugestões, mas Kikuchi diz para eles pensarem maior, e fala que vão fazer upload de um vídeo em um site. Chise concorda que a primeira atividade será a produção de um vídeo promocional, mas eles precisam terminar antes das férias de verão. Mais tarde, Chise vai até a loja e diz que pode contratar alguns diretores muito famosos, mas Fumino diz que não faz sentido se eles não fizerem isso por conta própria. Chise questiona se ela acha que há alguém ali que tenha o senso para fazer um vídeo nesse nível, e todos olham simultaneamente para Kikuchi. No entanto, Chise diz a Nozomi para fazê-lo. Kikuchi diz para ela não subestimá-lo e pergunta quem ela acha que tem mais conhecimento sobre filmagem aqui. Eles concordam em deixá-lo ser o diretor, então ele diz que Takumi será o diretor assistente, Kuya fará as filmagens, Nozomi cuidará dos registros e Fumino e Chise lidarão com a música, então ele ordena que criem uma partitura até amanhã. Fumino e Chise conseguem preparar a música até o dia seguinte, mas Takumi entra na cobertura e vê os dois discutindo. Kikuchi diz que eles apenas têm opiniões musicais diferentes e anuncia que vão começar a filmar a partir de amanhã e lidar com a música depois, até que ambos tenham decidido. Eles começam a filmar, e Chise se gaba de que a torre na frente da qual vão filmar é apenas um pouquinho mais baixa que a de Dubai. No entanto, Kikuchi ordena que ela a remova, então ela terá que destruí-la na cena de abertura do vídeo deles. Em seguida, eles vão para a maior bacia hidrográfica do mundo, onde Kikuchi diz que quer uma cena de outono das garotas brincando na água. Takumi pergunta por que precisaram vir até aqui só para isso, mas ele ordena que não questione suas decisões. Eles filmam outra cena na floresta, após a qual as empregadas arrastam Kikuchi de volta para o avião. Como Kikuchi está muito nervoso no avião, Takumi diz que não vão conseguir dormir assim, mas Chise revela que planejou isso e instalou o satélite para que Kikuchi pudesse assistir anime no avião. No final, eles não conseguem dormir e seguem cansados para a escola. Depois de terminarem, voam sonolentos para a pirâmide e encontram Otone, que veio ajudar, e lhes diz para cuidarem dos seus corpos. Kikuchi ordena a Chise que faça nevar aqui, e eles gravam outra cena semelhante. Mais tarde, eles vão para outro local, e Takumi murmura cansado que só conseguiu dormir na escola. Na terra árida, eles plantam flores e filmam outra cena semelhante antes de voltar para o Japão. Enquanto Takumi está caminhando para a escola com Fumino e Nozomi, ele revela que está dormindo apenas 30 minutos por dia, e começa a falar sozinho. Eles o levam para a enfermaria, mas Kikuchi acha que ele ficará bem, já que só falta um dia de filmagem. Eles vão todos para a montanha mais alta do mundo, no Nepal, onde Fumino, Nozomi, Chise e Takumi vão até o pico. Quando terminam de filmar, Kikuchi diz para esperarem enquanto ele manda um helicóptero para buscá-los, mas descobre que será muito perigoso por causa da tempestade de neve, então tem que esperar o vento diminuir. Enquanto Takumi e os outros estão sentados em uma tenda com suprimento limitado de oxigênio, ele decide abrir o pacote que Kuya lhe deu e vê que é um livro sobre como não ficar preso em uma montanha. Takumi desfalece de cansaço, enquanto Kuya espera que o livro que ele deu seja útil. Fumino acorda Takumi com um tapa, então ele diz sorrindo que teve um sonho onde todos estavam assistindo ao vídeo promocional, mas não havia música, então ele pede que prometam reconhecer os pontos fortes uns dos outros e terminar genuinamente o vídeo. Ambos concordam, então Takumi percebe que alguém veio atrás dele e se prepara, mas Otone abre a barraca sorridente. Todos entram no helicóptero e estão voando embora quando Kikuchi diz que só tem um dia para terminar o vídeo. Nozomi sugere que eles podem usar a música de Chise com as letras de Fumino, e Kikuchi concorda alegremente. Eles passam o dia seguinte editando o vídeo, e Kikuchi anuncia que o carregou no site deles. Eles ficam felizes ao ver que já tem 100 mil visualizações e se preparam para assisti-lo. Mas todos ficam chocados ao ver que a maior parte do vídeo foca apenas nos corpos das garotas. O cara só queria ver todas as suas fantasias na tela. Kikuchi diz sorrindo que olhar para meninas em 3D de um monitor as torna 2D também. Ao ouvir isso, Chise e Fumino jogam pela janela, para preservar a vida. A Bela Terra é uma delas, e neste momento 3 seres baseados em energia estão prestes a chegar à Terra: Sayaka, Chizuru e Shinobu. Uma garota pergunta a Hazuki por que ela está fazendo isso, então ela declara que é para se vingar do Império das Máquinas. Ela de repente é atacada por algo, e chocada questiona se é o Duque das Máquinas, quando um robô gigante segurando Sayaka, Chizuru e Shinobu aparece na frente deles. O Duque, que é o pai de Hazuki, revela que há muito tempo ele sabia do plano dela de trair o Império e vê que todos os rebeldes perversos parecem ter se reunido aqui.
Os outros inimigos se perguntam o que ele está tramando e decidem não baixar a guarda, mas ele diz que ouviu que os sobreviventes do planeta Bravo são capazes de aumentar exponencialmente seus poderes uma vez que se combinam com um ser humano. Ele diz que também resolveu um enigma de seu próprio mistério e começa a absorver a Terra ao redor deles. Os inimigos percebem que ele está se fundindo com a Terra. O professor nota algo estranho e percebe que o Duque está absorvendo a energia da Terra. O Duque declara que em breve obterá uma força que supera a do Imperador das Máquinas e se tornará o rei de um novo império, o Universo. O professor vê que as respostas de Sayaka e das outras meninas estão ficando mais fracas, então elas correm para resgatá-las antes que algo aconteça. Enquanto os inimigos avançam em direção ao Duque, o professor decide mantê-lo ocupado por um tempo, e as meninas conseguem entrar no Duque. O Duque declara que é inútil neste estágio e Hazuki é subitamente expulsa do Duque, após o que seu lutador é desativado. Isso soa realmente estranho. O Duque derruba a nave do professor também e declara que a resistência é inútil. Hazuki percebe deprimida o quanto é inútil. Dentro do Duque, os 3 lutadores finalmente alcançam as garotas. O Duque diz a Hazuki que este é o fim para ela e se prepara para acabar com ela, mas os 3 lutadores de repente saem dele e absorvem Sayaka, Chizuru e Shinobu. Eles ligam e declaram que é a vez deles de dar o troco. O Duque diz que não há mais nada que eles possam fazer, mas Fumino diz que eles lutarão e declara que de jeito nenhum eles perdoariam ele ou o Império das Máquinas. As garotas decidem mostrar ao Duque a sua força, então o professor diz que todas devem se unir. Os lutadores das garotas formam o super-herói heróico e usam a Grand Blade. Uma espada gigantesca desce do céu, então as garotas usam um grande ataque no Duque, mas ele, surpreendentemente, o absorve e pergunta se é só isso que elas têm antes de empurrar a espada para longe. Ele afasta o Braver e o aprendiz do professor informa a que não podem usar nenhuma das suas armas por causa dos ataques anteriores. Algumas criaturas estranhas começam a atacar o Braver de repente, enquanto Hazuki comenta que sempre foi protegida por outros e, internamente, questiona por que é tão impotente. Ela deseja com determinação o poder de salvá-los todos, e uma explosão gigante de repente elimina todas as criaturas enquanto o guerreiro de Hazuki se levanta novamente. Hazuki diz às meninas que esta é a luz da ressonância, a luz da nova combinação delas, e elas ficam impressionadas ao ver que seus guerreiros podem se combinar. Hazuki e os Battlers das meninas se levantam e correm em direção ao Duque. Ambos os Battlers se combinam, mas o Duque pergunta o que acreditam que podem alcançar juntos e declara que são um monte de fracassos. No entanto, eles bloqueiam seu ataque sem esforço e dizem que ele não deve pensar que vão deixá-lo escapar facilmente. Ele diz que o resultado será o mesmo, não importa o quanto eles tentem, mas eles de repente disparam um feixe de energia nele que ele não consegue absorver. As meninas abrem um buraco na armadura dele, revelando o núcleo. Elas rapidamente usam Grand Charge e cortam-no, declarando que alguém como ele deveria morrer 2 vezes. Enquanto a energia é restaurada à Terra, Sayaka agradece a Hazuki pela ajuda. Eu só quero agradecer a todos vocês tanto. Mas ela, corando, diz que fez isso por ela e voa embora. O professor acredita que ela teria sido de grande ajuda se ficasse, mas seu aprendiz sabe que ela estava apenas indo investigar seu lutador. Enquanto isso, no espaço sideral, alguém vê que o Duque das Máquinas falhou e diz que foi a autoconfiança em suas próprias ações. Ele murmura que Hazuki e o grande lutador os traíram, mas agora não há nada a temer porque um planeta com um nível tão baixo de tecnologia junto com aquelas pessoas não levará mais do que alguns dias para ser conquistado. Os 2 homens pedem ao Imperador das Máquinas para sorrir em expectativa por esse momento, então ele sorri. Sato e Suzuki veem que este é o filme de robôs que Cheese fez e o elogiam, mas se perguntam por que não estavam nele. É anunciado que a rodada final do primeiro campeonato Super Bloco começará agora. A anfitriã é a amiga de Fumino, Naruko Kanae, junto com um comentarista, Tenai, o mordomo de Cheese. Kanae decide repetir as regras e explica que uma torre de blocos com 18 andares é construída e os jogadores devem retirar um bloco de cada vez e empilhá-lo no topo da torre de forma alternada. No entanto, ele só tem permissão para usar uma mão para fazer isso, e se a torre cair dentro de 10 segundos, o jogador respectivo perde. Fumino puxa um bloco e fica chocada ao ver que está ordenando que ela faça cosplay de um bebê e fale como tal. Kanae acrescenta que se você não obedecer ao comando escrito no bloco, você perde automaticamente. Fumino diz irritada que vai embora para casa. Mas Kanae, ela só pode sair ganhando ou perdendo e caindo pelo buraco. Cheese diz que ela pode sair se quiser, já que isso vai deixar apenas uma rival a menos com que lidar. Ao ouvir isso, Fumino relutantemente concorda em fazê-lo e age como um bebê. Vendo isso, os outros começam a rir, e ela perde toda a sua autoestima. Eles continuam o jogo e ficam surpresos com a indecência de alguns dos comandos, ainda que não sejam tão ruins quanto o de Fumino. Cheese recebe o comando para escolher uma pessoa e sentar no colo dela, então ela vai imediatamente para Takumi, comentando que esta é uma arena montada pela família dela, então de jeito nenhum perderia a chance de armar armadilhas que a ajudariam a vencer. Cheese detalha internamente como seu plano funciona, e como subornou Kikuchi para ajudá-la, concordando em marcar um encontro com sua atriz de voz favorita. Kuya perde e cai. Um tempo depois, Cheese se pergunta por que ninguém mais está perdendo quando ela especificamente arranjou o jogo para deixar apenas ela e Takumi.
Otone perde em seguida, e eles continuam o jogo, mas Nozomi de repente consegue entender o que as instruções de Kikuchi pra Chise significam, mas ele comenta que não parece importar, já que ela não pretende falar sobre isso, então eles apenas precisam fazer com que ela perca antes que diga algo. Um pouco depois, Kikuchi é subitamente informado de que se ele pegar um dos 2 blocos seguros restantes, Chise ou Takumi certamente perderão na próxima rodada, e ele percebe que Nozomi tem ajustado o jogo assim propositalmente o tempo todo. Ele vê que o acordo será cancelado se ele perder e decide aproveitar esse jogo semi-indecente por um pouco mais de tempo se for realmente esse o caso, irritando Chise. Karu de repente anuncia que vai perder, então Kikuchi apressadamente tenta consertar as coisas com Chise e pergunta se o acordo ainda está de pé. No entanto, ela o faz perder, deixando ela, Fumino, Nozomi e Takumi. Quando o jogo começa, Chise usa um auricular de emergência para se comunicar com suas empregadas. No entanto, seu comando é para realizar exercícios de glúteos em seu uniforme de educação física, e ela percebe chocada que Karu assumiu o controle do quartel-general. Karu informa que todos os seus blocos estarão seguros, mas ela pode receber 1 ou 2 blocos inapropriados também. À medida que o jogo continua, Chise executa todos os comandos inapropriados que lhe são dados, e Fumino se lembra de como a máquina na loja estava quebrada, e Takumi precisaria gastar uma grande quantidade de dinheiro para obter uma nova. Chise disse-lhes que receberiam qualquer coisa que quisessem como presente se ganhassem, então ela concordou em jogar o jogo. Atualmente, ela comenta que vai vencer este jogo, custe o que custar, e fica chocada ao ver que todos os blocos que parecem seguros têm comandos atrevidos neles. É revelado que Nozomi também quer vencer para conseguir a máquina para a loja, então Takumi sente uma aura perigosa enquanto estão prestes a chegar a uma conclusão. Fumino vê um comando e percebe que o verdadeiro objetivo deste jogo era que Chise beijasse Takumi. Como Takumi não pode ver o comando, ele decide puxar o bloco, pois parece seguro, mas Fumino se pergunta quem ele beijaria. Fumino decide alcançá-lo em vez disso. Ao ver isso, Nozomi e Chise apressadamente saltam de seus assentos para tirá-lo dela. No entanto, todos acabam derrubando a torre e perdem, fazendo de Takumi o vencedor. Mais tarde na loja, Takumi revela que comprou uniformes para a loja, então eles aceitam felizes. Otome diz que deveriam jogar aquele jogo novamente quando realmente for lançado, mas Fumino declara que não vão fazer isso de jeito nenhum. Os outros veem que Nozomi está assistindo a um programa sobre a praia, e ela murmura que parece divertido. Eles se perguntam se ela quer ir à praia, mas Kikuchi diz que nenhum dos resorts por aqui é bom, então Otome declara que todos podem ir em uma viagem de recreação dos gatos vadios. Todos estão animados no trem enquanto vão para as férias, mas Fumino murmura que gostaria que eles ficassem quietos, já que não são mais crianças. Chise diz a Nozomi que ela deveria ter simplesmente dito que queria ir à praia, e ela teria convidado para onde quisesse. Quando chegam, Takumi murmura que está muito quente, mas Kuya diz que este é o tempo perfeito para a praia. Kikuchi se prepara para nadar, mas Chise declara que aqueles que pulam o alongamento não têm direito de aproveitar o mar. Ela diz que terão que se alongar por 3 horas, então Taiyu começa imediatamente. Chise pergunta a Takumi como está seu traje de banho, e ele sorri dizendo que está bom, mas Kikuchi diz que parece uma criança fingindo ser adulta, então ela o persegue irritada, mesmo que ele só estivesse falando a verdade. As outras meninas chegam em seus trajes de banho também, então Chise diz que devem se reorganizar e fazer o que Nozomi quiser, já que vieram aqui a pedido dela. Nozomi olha em volta um pouco e não diz nada, então Kuya diz que parece que ela não consegue expressar bem em palavras. Nesse caso, Chise declara que dará a eles um gostinho de tudo que grita praia durante o verão. Nozomi concorda sorrindo, então todos correm para a água para brincar. Eles brincam muito mais, e Fumino diz exausta que já está cansada. Chise pergunta a Nozomi se ela está satisfeita e se quer fazer mais alguma coisa. Nozomi não diz mais nada, então eles começam a se perguntar o que deveriam fazer, mas Nozomi, sorrindo, diz que estava feliz por ter vindo ao oceano e brincado junto com todos, o que foi divertido. Todos concordam que foi divertido, mas Chise declara que ainda não terminaram, já que Chise decidiu que vão ter uma sessão noturna na recreação das férias. Oton vai relaxar nas fontes termais enquanto Takumi caminha com Fumino na praia. Takumi diz que o fato de o desejo de Nozomi ser apenas brincar com todos combina com a personalidade dela. Ele observa que Fumino parece zangada com o fato de eles ficarem ali durante a noite e comenta que isso significa que ela na verdade está feliz por dentro. Eles se sentam para assistir ao pôr do sol antes de repentinamente notarem o quiosque de aluguel de barcos atrás deles. Depois que os outros jogam ping-pong, Chise pergunta onde está Takumi, então Kuya diz que ele estava procurando por Fumino na praia. Otun acredita que eles apenas foram dar uma volta, então estará tudo bem se voltarem para o jantar, e Nozomi de repente percebe que está chovendo. Enquanto Takumi está conduzindo o barco na chuva, Fumino diz urgentemente que eles estão muito longe da costa, então ele decide aportar em uma ilha próxima, já que estão muito longe da costa. Eles rapidamente se abrigam em uma cabana na ilha, e Takumi diz que a única coisa que podem fazer agora é esperar a chuva parar, pois se saírem com esse tempo, vão se afogar. Eles de repente percebem que o barco se afastou da ilha, então Fumino pergunta o que deveriam fazer agora. Takumi diz que eles podem esperar a chuva passar para que pelo menos possam saber onde estão.
Ela pergunta se isso significa que eles vão ter que passar a noite lá e acredita que ele tem intenções libidinosas. Ela questiona se ele pode prometer que não vai pensar em nada esquisito enquanto passam a noite juntos, então Takumi diz que de jeito nenhum ele faria isso com ela. Ouvindo isso, ela lentamente se levanta e dá um tapa nele, declarando que ele é o pior. Enquanto isso, enquanto os outros estão esperando Takumi e Fumino, Chise acredita que algo deve ter acontecido, já que eles ainda não retornaram. Uma mulher informa a Chise que receberam a notícia de que o barco que foi alugado para Takumi e Chise ainda não foi devolvido. Ao ouvir isso, Chise imediatamente ordena a guarda costeira que envie os barcos de busca. Na ilha, Takumi e Chise estão deitados na grama, olhando para o céu, quando Takumi se lembra de que já olharam para o céu assim antes. Ela se lembra de assistirem do sótão na igreja. Takumi pergunta a Fumino o que ela desejou naquela vez e se realizou, mas ela diz que não. Ele pergunta se ela está bem, mas ela declara em lágrimas que não se realizou e afirma que é tudo culpa dele. Ela pergunta irritada porque ele nunca entende, mas acidentalmente cai sobre ele. Ao se levantar, uma luz de repente brilha sobre eles a partir de um barco de resgate. Os outros começam a provocar Fumino, então ela de repente desmaia, e Takumi tenta acordá-la rapidamente. Otun está intensamente olhando para uma menina sentada em um parque quando de repente ela corre em sua direção com uma rede. Alguns clientes vão à loja e perguntam a Fumino se Otun não está ali, então ela diz que tinha um negócio urgente para resolver. Os caras dão alguns presentes para Otun a Fumino, e pedem para ela mandar lembranças a Otun. Nozomi de repente ouve algo, e um helicóptero com o rosto de Chise pousa no telhado da loja. Ela entra e pergunta onde Takumi está, mas Fumino murmura que há mais presentes para Otun aqui do que confeitos, porque todos os clientes vêm aqui e encontram Otun. Eles de repente notam uma garota sentada perto da janela, e Fumino se lembra que seu nome é Honoka. Ela pergunta se não está desconfortável na loja e sugere que ela pode ir descansar nos fundos, mas ela diz que está bem, já que não se dá muito bem com gatos mesmo. Eles perguntam se ela está se intrometendo aqui, mas garantem que está tudo bem. Fumino lembra como Otun apresentou Honoka a eles com alegria e declara que foi amor à primeira vista. Fumino pergunta lentamente se a encontrou em algum lugar, mas Otun diz pra ela não ficar com ciúmes porque todas são igualmente fofas. Ela deixa Honoka na loja e diz que está indo embora, mas acrescenta que Takumi foi pra casa de Kikuchi para tratar de assuntos secretos sobre os quais não pode falar. Ela pede pra Honoka ser amiga de todas as outras garotas, e Honoka concorda, mas antes que ela possa sair, Fumino pergunta se Honoka é alguém que ela conhece, mas Otun apenas sorri e dá uma resposta enigmática. Otun diz que voltará em 2 a 3 horas e sai de bicicleta, deixando Fumino sozinha com Honoka. No momento, Chise diz que isso significa que um novo gato de rua apareceu na Stray Cats. Fumino pensa que se Otun colocar Honoka para trabalhar na loja, eles seriam fechados pelo governo por usarem trabalho infantil. Ela se pergunta preocupada o que diabos Takumi está fazendo quando ela precisa dele. Chise está prestes a declarar que Honoka é sua nova escrava, mas Fumino pergunta por que ela está aceitando a situação tão facilmente e diz a Honoka que não é isso que ela quer dizer. Enquanto Fumino e Chise estão discutindo do lado de fora, Nozomi faz um bolo para Honoka com welcome, escrito em francês. Fumino pergunta por que até a Nozomi está aceitando a situação. Ela pergunta a Honoka se conhece Otun, mas Honoka murmura que acabou de conhecê-la hoje e que estava apenas descansando no parque quando Otun de repente disse: "Yo, Tisha." Chocada, Fumino se pergunta deprimida o que Otun estava pensando e atende uma ligação de Kikuchi que começa a criticá-la e corrigi-la. Ela diz cansadamente que não é hora para ela falar com ele, então ele apenas informa que Takumi voltará mais tarde do que o programado originalmente, então ela deveria dizer isso a Otun. Ele declara que não pode deixar Takumi voltar até que tenha devorado cada pedaço do menu que preparou para ele, e desliga. Então Fumino diz cansadamente às meninas que elas deveriam limpar. Uma cliente vem à loja e vê Honoka esfregando as mesas, então ela pergunta se é uma nova funcionária, já que pensou que Otun tinha recrutado outra pessoa, mas Fumino rapidamente diz que não é o caso. Chise ordena a Nozomi que remova a campainha junto com a porta. Fumino questiona o que ela quer dizer, então Chise diz que essa é uma boa chance para eles reconstruírem a casa inteira, mas Fumino, irritada, diz para ela cuidar da sua vida. Fumino sobe em um banquinho para remover a campainha, mas Chise de repente a cutuca, fazendo-a cair. Ela se levanta irritada, então Chise diz que não fez de propósito, mas Fumino concorda e a chuta para longe. Elas se preparam para brigar quando Nozomi percebe que está prestes a chover. Fumino decide ligar para Otun, mas o telefone dela está desligado ou fora da área de cobertura. Então Fumino diz, exausta, que deveriam fechar a loja por hoje. Mais tarde, Nozomi e Honoka tomam banho juntas, e Honoka murmura lentamente que não sabe que tipo de garota ela é, ou qualquer coisa sobre ela, mas ainda assim não perguntou nada. Ela pergunta por quê, então Nozomi murmura que não conhece Kirin, ao que Honoka começa a rir. Fumino ainda não consegue contatar Otun, e decide esperar aqui até que ela volte, já que quer perguntar sobre Honoka. Ela diz a Chise que pode ir para casa, mas Chise questiona se ela quer se livrar dela para agradar Otun. Fumino insiste que não é esse o caso, mas Chise a provoca sobre Takumi. No quarto, Honoka entrega seu caderno a Nozomi e pede para não rir. Então ela o abre para ver um esboço de um azul. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.